Compre TV sempre com as principais dicas e novidades do setor. O logotipo você já conhece, mas hoje nós estamos aqui na Audi Center Sorocaba para mostrar uma novidade para vocês. Um carro que a gente pegou para testar aqui em primeira mão. O carro é esse aqui, o Audi Q3. Mas você deve se perguntar, por que novidade o Audi Q3 se eu já conheço esse carro há tanto tempo? Mas esse Audi Q3 que vocês estão vendo aqui tem algumas importantes novidades. Para começar, o Audi Q3 agora é fabricado no Brasil. Isso mesmo, na fábrica que a Audi compartilha lá com a Volkswagen em São José dos Pinhais. Esse aqui já foi montado em solo brasileiro. Mas mais importante que ele ser montado aqui é este logotipinho que o carro tem aqui atrás. Olha só, Flex, isso mesmo. O Audi Q3 agora também é Flex, assim como o seu irmão menor, o Audi A3 Sedan. Essa versão aqui é a versão Attraction, que é a versão de entrada do Audi Q3. E mesmo sendo uma versão de entrada, nós estamos falando de um veículo bastante completo. Então vamos conhecer o carro primeiro por fora para saber o que ele tem de interessante. Já começa aqui nas lanternas traseiras com iluminação em LED. Outra coisa legal é a luz de placa, também em LED. O que mais que a gente vê aqui no Audi Q3 Flex Attraction? Rodas de liga leve de 17 polegadas. O que muita gente acha que é ruim, na verdade é muito bom, porque com o aro da roda menor, o pneu tem aqui o ombro mais alto. Isso aqui é ótimo para você que precisa passar em buraco, lombada, subir e descer guia. Então você vai ter muito menos problema. Também na versão Attraction, repetidores das setas instalados nos espelhos laterais, item importante de segurança. Outra coisa legal aqui no Audi Q3 é que mesmo a versão de entrada, você tem farol Bi-Xenon. Isso mesmo, o farol baixo, tanto alto quanto baixo, é em xenon. Além disso, ele tem assinatura em LED. Durante o dia, isso aqui fica aceso. É também o Daytime Running Light, ou luz de posicionamento diurno, que dispensa você de ter que manter, por exemplo, o farol aceso na estrada. Então com isso aqui você não toma multa. Outra coisa legal que a gente vê no Audi Q3 é o seguinte: poxa, cadê a luz auxiliar aqui? Não está no para-choque, né? Não está no para-choque, mas ela está aqui, ó, dentro do bloco do farol. Então aquela luz de neblina que ficava aqui no para-choque, agora ela fica dentro do bloco do farol. Então ele tem a luz auxiliar, porém essa luz fica dentro do bloco do farol. O que mais que a gente percebe aqui no Audi Q3? Apesar do Audi Q3 não ser um SUV, porque a gente já falou isso várias vezes em vários vídeos, SUV é aquele veículo com tração 4x4, extremamente parrudo, com alta capacidade off-road. O Audi Q3 consegue ser um bom crossover. Por quê? Primeiro a gente vê aqui, ó, um ângulo de ataque bem legal, tá vendo? Apesar de não ser tão elevado quanto os veículos off-road, é o suficiente para você passar em lombadas, valetas e buracos sem ter perigo de raspar aí a parte da frente do veículo. Também percebemos aqui que a altura em relação ao solo do veículo também é muito boa. Não é enorme, mas você também não vai ter problemas em buracos. Então, como vocês podem ver, o Q3 é um veículo muito legal para quem está pensando, por exemplo, em um uso misto. O que é esse uso misto? De vez em quando pegar uma estradinha de terra sem atoleiros, precisa ir para uma chácara, precisa às vezes pegar uma estrada de praia, que é mais esburacada, que tem areia. Então você vai conseguir fazer isso com o Q3 sem o menor problema. Outra coisa legal no Q3 é a forma como o porta-mala está montado. Vocês estão vendo que as lanternas ficam na tampa do porta-mala. Ah, mas e se eu abrir a tampa do porta-mala
e precisar fazer alguma coisa com o carro à noite na estrada. Olha só, não tem problema. Eu abri a tampa, fiquei sem as lanternas, né? Errado. O Audi Q3 tem aqui no para-choque as lanternas repetidas. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, que é a luz da lanterna, você continua tendo a luz de freio, luz de ré e até mesmo a luz de seta. O porta-mala é o suficientemente generoso aí para uma família que está em viagem. Então você não vai sentir aqui muita falta de espaço para conseguir viajar. São 460 litros no porta-malas. Se você rebater os bancos traseiros, vai para 1.365 litros, o que é suficiente para acomodar uma grande quantidade de bagagens. O que mais que nós temos aqui? Porta-mala do Q3, temos aqui, por exemplo, esse ganchinho. Para que serve? Você está com uma sacola de supermercado, alguma coisa assim, você não quer que fique rodando no porta-mala? Você vem aqui e pendura nesses ganchinhos laterais aqui, ó, bem prático para organizar. A cobertura também, aqui, ó, como vocês estão vendo, é bem simples de usar e de fechar aqui a cobertura. E para você conseguir, por exemplo, abrir a cobertura, olha aí, bem fácil, bem rápido e bem simples. A parte de manutenção do carro fica aqui embaixo do porta-malas. Além de você ter aqui alguns porta-objetos, né? Então, embaixo do pneu você tem aí também as ferramentas e você tem um pneu de uso temporário, que quando você substitui aí a roda, esse pneu você só pode usar até uma velocidade máxima de 80 km por hora. E essa escolha é feita justamente para economizar espaço no uso do step e abrir mais espaço para o porta-malas. Então, como vocês viram, o Q3 aí mantém aí a vocação de um carro familiar para quem precisa viajar. Vamos ver o Q3 por dentro como é que é. Bom, de cara aqui que a gente vê aqui, ó, forração em couro de qualidade no banco. Isso aqui, pessoal, não vamos esquecer, um carro versão de entrada, tá? Não é um carro top, é um carro versão de entrada. Também já tem airbag lateral, também tem airbag frontal. O que mais que a gente vê? Num carro de entrada, banco do motorista com ajustes elétricos. Isso mesmo, todos os ajustes, incluindo o ajuste lombar. Também temos aí todos os controles elétricos dos vidros e também do espelho, travamento do carro inclusive. Agora tem uma coisa muito legal aqui no Audi Q3, que é o sistema dos vidros. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos pegar aqui a chave do carro e mostrar para vocês. Então, você deixou o carro lá no sol e um dia muito quente, vai chegar no carro e precisa entrar no carro com aquele calor todo. O que você vem? Aqui aperta o botão de destrancar, segura e os vidros abrem. Então, à distância, você consegue aí abrir os vidros do carro para tirar todo o calor dentro do carro. Saí do carro, esqueci o carro com os vidros abertos. Vem aqui, aperta o botão de trancar, segura e todos os vidros são fechados automaticamente. Além disso, você também tem a abertura do porta-malas pelo botão da chave. Então, tá chegando aí com algum objeto na mão, olha só, o porta-mala já está aberto através aqui da abertura da chave. Então, como vocês podem ver, mesmo sendo um carro de entrada, ele já vem com praticamente tudo o que precisa. Sistema de ajuste dos faróis. Então, como a gente mostrou, ele tem aqui a função automático, que acende os faróis automaticamente à noite. E como a gente demonstrou lá, tá vendo aqui no cantinho aqui, ó, o farol de neblina, que é aquele farol que está embutido lá dentro do bloco, mais a luz de neblina traseira de sinalização. Então, a parte de segurança não foi descuidada aqui no veículo da Audi. Aqui no posto de comando, ao volante do carro, vamos ver um pouquinho mais como é que é o carro. De cara a gente já vê aqui um painel bastante bonito, com uma iluminação de alto contraste. Lá no centro do painel você tem ali o computador de bordo, com um visual digital, uma telinha digital, onde você consegue acessar tudo por este volante multifuncional aqui, ó. Tá vendo, ó? Então você tem aqui o controle
do áudio, a interação com o celular quando pareado e mais as funções aqui do computador de bordo, que você acessa elas por aqui. Então com esse botãozinho aqui de atalho, você entra lá nas funções do computador de bordo. E aqui através dessa rodinha que tem aqui, você consegue ver todas aqui as funções do computador de bordo. Inclusive aqui o programa de eficiência, que mostra aí o consumo, distância percorrida, entre várias outras informações. Você também tem o menu do telefone, o menu de música e, como vocês mesmos já viram, a função aí do computador de bordo. Também temos aqui no Audi Q3 os pedal shifts no volante. O carro é equipado com o câmbio S-Tronic, ou seja, robotizado de dupla embreagem de 6 marchas, com os pedal shifts no volante. Ainda temos, num carro de entrada, o freio de mão com acionamento elétrico. Bem legal isso aqui, porque o sistema pode atuar de forma também automática. Ainda num carro de entrada, o sistema Start-Stop, que você consegue desligar através desse botão, ou ainda o programa de estabilidade eletrônico, que também pode ser desligado através desse botão. O ar-condicionado é de série, obviamente, com controle manual, não é automático. E você ainda tem aqui o console com 2 porta-latas, né? Pode ser garrafa inclusive, uma tomadinha de 12 volts aqui e este compartimento aqui que vocês estão vendo sobre o descansa-braço. Descansa-braço que tem uma jogadinha interessante aqui, pouca gente presta atenção, mas olha só, você com a tampa do descansa-braço, você pode subir ela um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e ela funciona como um apoia-braço num ajuste de posição de altura. Então você consegue, por exemplo, escolher a altura que você quer para apoiar o braço ou simplesmente deixar aqui embaixo fechado. O sistema de multimídia do carro é totalmente integrado. Então quais são as opções que a gente tem aqui? A gente pode usar o celular pareado por Bluetooth, a gente pode usar a opção do SD Card, que vocês estão vendo aqui, pode usar a opção do CD e ainda tem a conexão tipo P2, aquela com o cabinho que vai aqui dentro do porta-trecos aqui entre os bancos dianteiros. Não existe nesta versão, infelizmente, a entrada USB. Então isso a gente sentiu um pouco de falta, porque hoje muita gente usa aí a entrada USB tanto para carregar os smartphones como também para o uso de música, seja pelo smartphone ou pelo um pendrive. Então isso aqui foi uma coisinha que acabou faltando aqui. A tela multimídia que fica aqui em cima do carro, ela é retrátil, só que ela é manual. Então você tem que apertar com a mão aqui, abrir e fechar com a mão a tela multimídia. Então aqui você tem os controles, obviamente, do rádio, como vocês estão vendo aqui, o controle de mídia do automóvel, os ajustes de som e as funções do carro que você pode, inclusive, configurar aqui pela central multimídia. Um detalhe importante, pessoal, que ainda que tenha aqui o botãozinho nave, aqui ó, como vocês estão vendo, não está disponível a navegação nem como opcional. Então assim, no Audi Q3, que ele usa aí uma geração mais antiga de central multimídia, que é só uma central multimídia de 2 dimensões, não é um 3D, não existe a opção do GPS, tá? Então, mesmo tendo o botãozinho aqui, não está disponível o GPS para o Audi Q3, em qualquer uma das versões, inclusive. Então, como vocês podem ver, ainda que o veículo seja de entrada, ele é relativamente equipado e tem um excelente nível de acabamento. Então assim, o acabamento do carro é de qualidade. Então o painel ele é de soft touch, então não é aquele componente de plástico duro. Você tem esses insertos aqui que imitam alumínio. Então você tem aqui um carro de um excelente acabamento interno, e isso ajuda muito na parte de redução de ruído quando você está dirigindo o carro aí em estrada. Vamos ver um pouquinho o banco traseiro do carro, como é que é. Afinal de contas, quem geralmente pega um carro dessa categoria está preocupado aí com o espaço para a família. Então vamos ver aqui como é que é a parte de trás do carro. Espera aí que o carro está trancado, vamos trancar aqui o carro. Isso, vamos lá, vamos ver banco traseiro do carro do Audi Q3. Banco traseiro, você pode dizer que tem um bom nível de espaço aqui atrás. Você consegue colocar 3 adultos. Aliás, todos têm encostos de cabeça individual e cintos de 3 pontos.
Por se tratar de uma versão de entrada, nós não temos aqui geralmente o descansa-braço que você encontra em versões mais elaboradas. Mesmo assim, a gente tem aqui o sistema Isofix de banco para cadeirinhas de criança nas duas posições. Então isso aqui é muito importante para efeitos de segurança. O sistema de rebatimento do banco é bem simples. Basta você apertar aqui e o banco rebate com a maior facilidade do mundo. Para você voltar ao banco, vocês podem ver que é um procedimento bem simples, não tem muita dificuldade aqui. Travou o banco de novo, você pode rebater 2/3 e 1/3 o banco. O espaço aqui atrás é bastante digno, vamos dizer assim. Você tem aqui uma tomadinha 12 volts aqui embaixo e tem aqui um porta-objetos que você pode acabar colocando um celular e aproveitar e carregar ali na parte de baixo. O espaço para pernas é muito bom. Então você está vendo aqui que o banco dianteiro está ajustado aí para um motorista de 1,80 m aproximadamente. Vocês podem ver aqui ó, que sobra um bom espaço aqui de joelho. E o conforto no banco realmente é bastante interessante. Você ainda tem aqui ó, duas luzinhas de teto aqui para iluminação de quem está aqui na parte traseira do carro. Então como vocês podem ver, pessoal, o Audi Q3 cumpre o seu papel quando nós estamos falando de um veículo para uso familiar. Então ele é um carro versátil para você usar na cidade, mas também é um carro muito legal para você que está pensando em viajar. Agora vamos conhecer um pouquinho mais do motor desse carro. Aqui debaixo do capô do Audi temos aí o motor 1.4 TFSI. Aliás, olha que legal, a abertura do capô com mola a gás. Então você não precisa aí ficar procurando vareta e nem fazendo força para abrir o capô. É muito simples e muito fácil. O motor já é conhecido da gente, né? É o 1.4 TFSI. O que é isso? Motor turbo, e o FSI significa Fuel Stratified Injection, ou seja, injeção de combustível estratificada. A tradução para as pessoas mais leigas é injeção direta. Então o bico injetor está lá dentro do cilindro e injeta diretamente. E o turbo, obviamente, todo mundo sabe, é o sistema que usa aí os gases do escapamento para aumentar a pressão no coletor do volume de ar, consequentemente aumentando a eficiência do motor. Este motor aqui, que é o motor flex, tem 150 cavalos. Aí alguém vai perguntar, mas 150 cavalos em qual combustível? Pessoal, é 150 cavalos nos dois combustíveis, quer seja álcool, quer seja gasolina, ou ainda o etanol, que é aí o nome mais comumente utilizado. A potência será de 150 cavalos, então não há diferença de potência no motor, independente do combustível. O torque desse motor, apesar de ser um motor 1.4, é bastante generoso. Nós estamos falando aí de um torque de 250 Nm. Pessoal, tem muito motor 2.0 que não entrega 200 Nm de torque. Esse aqui tem 250 Nm. Então, qual é a diferença disso aqui? É que isso aqui vai te ajudar muito na aceleração do carro. Esse carro aqui, apesar de ser um carro grande, faz o 0 a 100 em apenas 8,9 segundos. E a velocidade máxima é de impressionantes 204. Por que impressionantes? Impressionantes porque nós estamos falando de um motor 1.4, nós estamos falando de um carro grande, nós estamos falando de um carro com perfil de SUV, ainda que compacto é um SUV. Então 204 km por hora para um motor de apenas 150 cavalos e num carro com uma carroceria deste tamanho é uma velocidade bastante convincente. Junto com esse motor aqui, como já foi falado, o câmbio robotizado de dupla embreagem de 6 marchas com embreagem em banho de óleo, que garante aí grande parte da performance aí do Audi Q3 Flex. Bom, pessoal, já vimos bastante do carro, agora está na hora da gente ver o carro em ação. Vamos dirigir a máquina. Agora a gente vai ver aqui como é que é a Q3 Flex ao volante. Bom, como já foi explicado, o motor praticamente só tem como diferença o fato de usar etanol. A potência é a mesma de antes.
150 cavalos. Portanto, o comportamento da Q3 Flex é bastante parecido à Q3 anterior. Além disso, a Q3 Flex também passou a ser montada no Brasil. No volante do carro, o que a gente já percebe? Q3, dentro dessa proposta de SUV crossover, ela vai muito bem em pisos acidentados. Ainda que ela não seja indicada para aventuras no fora de estrada, pois ela é um veículo de tração apenas dianteira, lombadas, valetas, buracos e até mesmo subir e descer uma guia é um procedimento tranquilo, em especial nessa versão Attraction. Por quê? Na versão de entrada Attraction, no caso dessa, a roda é de 17 polegadas. Assim, o pneu tem mais altura de borracha. Então, no momento que você precisa atacar uma guia, né? Ou seja, subir e descer a guia, o carro faz isso com muito mais tranquilidade do que a versão que tem a roda maior. Dá um exemplinho aqui para vocês. Vou subir metade do carro na guia e vou descer o carro. Como vocês podem ver, o carro faz isso sem qualquer problema. Vamos atravessar aqui um obstáculo, tipo tachão na rua. Também a Q3 faz isso sem a menor dificuldade. Até mesmo uma lombada aqui, ó, passar nela 50 por hora. Apesar do barulho, vocês podem ver que o carro não bate, não raspa e não apresenta qualquer fraqueza na suspensão. Então, a Q3 ao volante, ela lembra muito a Q3 anterior, praticamente estamos falando aí do mesmo carro, e ela continua mantendo aí a sua boa dirigibilidade em pisos acidentados. Daqui a pouco a gente vai para a estrada para mostrar aí o desempenho dela na pista. Agora aqui na estrada a gente vai ver o que a Q3 faz de melhor, que é o desempenho efetivamente como um veículo urbano. Para começar, vamos fazer aqui o 0 a 100 dela, que a Audi promete em 8,9 segundos com esse motor 1.4 turbo alimentado de 150 cavalos. Então vamos lá, vamos na aceleração de 0 a 100 dela. Pisando tudo, a gente percebe que esse câmbio de dupla embreagem é realmente bem rápido. E já chegamos a 100 km por hora. Então, mesmo a Q3 tendo esse perfil aí de um crossover, um utilitário, um carro maior, mais alto, mais pesado, a agilidade é bem interessante, principalmente pelo câmbio S-Tronic, que lá na Volkswagen a gente conhece com o nome de DSG. Lá é Direct Shift Gearbox. A Audi usa um nome diferente por questões mercadológicas, mas o câmbio é o mesmo, ou seja, robotizado de dupla embreagem em banho de óleo. Isso porque existe também o S-Tronic robotizado de dupla embreagem em banho seco. Esse daí, por exemplo, era utilizado na antiga versão do Audi A3 Sedan. Hoje o Audi A3 Sedan vem com o câmbio automático de 6 marchas. Mas a Q3 continua usando este câmbio S-Tronic, que também a gente vê, por exemplo, no Audi S3. Aliás, exatamente a mesma configuração, que é a configuração de 6 marchas. No caso do carro aqui, da Q3, o câmbio conversa muito bem com o motor. Além disso, mesmo estamos falando de uma versão de entrada, você ainda conta com os pedal shifts atrás do volante para fazer trocas sequenciais. Então basta aqui você apertar a aleta da esquerda e você consegue fazer a redução de marcha, como a gente está mostrando aqui. A aleta da direita, ela vai subindo marcha. Vocês viram que eu não precisei mudar a posição da alavanca de câmbio. Bastou eu apertar o pedal shift para fazer a troca de marcha. Depois de algum tempinho, alguns segundos, no modo manual, o câmbio volta automaticamente para o modo automático. Mas, se você estiver usando o pedal shift aqui como eu estou mostrando, quarta marcha, apertar a alavanca da direita e segurar um pouquinho, ele volta no mesmo instante para o modo automático. Você ainda tem no câmbio a posição S, puxando a alavanca para trás. Nessa, a condição vai ser trocas automáticas, porém com o giro mais elevado, para te dar uma condição de esportividade melhor.
No caso da Q3 Flex, a posição S serve apenas para as trocas de marcha do câmbio. Alguns modelos da Audi, quando você coloca em modo Sport, ele altera o comportamento do volante. Modelos mais sofisticados alteram até mesmo o som do escapamento. No caso dessa Q3 aqui, fica apenas a troca de marcha com um giro um pouco mais elevado. Falando de consumo e economia, quando a gente usa a Q3 no etanol, a melhor média que a gente conseguiu usando o carro na estrada foi 10 km por litro de etanol. Usando o carro na cidade de forma econômica, ou seja, suave, a melhor média que nós tivemos foi 7,5 km por litro com etanol. E usando o carro de uma forma um pouco mais bruta na cidade, a menor média que nós tivemos foi 5 km por litro. Na gasolina, os números são praticamente os mesmos da versão anterior, fazendo médias de até 13 km por litro de gasolina na estrada. Assim, você tem a opção de usar os dois combustíveis e, obviamente, vai ver qual que é o mais vantajoso na região do país ou na região do estado que você está, para ver se vale a pena usar o etanol ou a gasolina. Uma das únicas coisas que a gente sentiu falta aqui na Q3 Attraction é a falta do controle eletrônico de velocidade, ou seja, o que muita gente chama erroneamente aí de piloto automático. A Q3 Attraction, que é a versão de entrada, não traz esse recurso. De resto, o carro traz tudo que você precisa para ter aí um bom conforto. Vidros elétricos, fechamento e abertura dos vidros na chave, volante multifuncional, ar-condicionado, sistema start-stop, programa de estabilidade eletrônico, central multimídia. Fica a observação que a central multimídia não tem o GPS nem como opcional, e banco elétrico para o motorista, inclusive com o ajuste lombar. Então, a Q3 na estrada, ela realmente continua sendo um veículo bastante confortável, bastante suave ao rodar. A direção com assistência elétrica também te dá aí uma condição de dirigibilidade melhor, porque ela fica mais leve quando você está usando o carro em circuito urbano ou manobrando o carro, e quando você vem para a estrada, automaticamente ela vai ganhando um pouco mais de peso para dar uma melhor dirigibilidade. Então, a Q3 Flex na estrada continua fazendo bonito, só que agora com a opção de você usar também o etanol. Bom, pessoal, agora que a gente já terminou aqui o nosso test drive da Q3 Attraction Flex, terminamos aqui o nosso test drive aqui na Audi Center Sorocaba, que você também encontra aí, obviamente, a Q3 Flex Attraction, né? A pronta entrega. E além disso, você tem também o test drive disponível permanentemente aqui, ó, a unidade da Audi Center Sorocaba, que inclusive está equipada aqui com o REC de teto, que é um acessório original de fábrica, não altera as características do carro, mantém toda a garantia original, e aí você pode levar aí sua prancha de surf, seus objetos de camping aqui em cima, numa boa. Então aqui vocês podem vir para cá, Audi Center Sorocaba, tanto na cidade de Sorocaba como região, conhecer a Q3 Attraction Flex, já com este novo motor que, como vocês viram, é muito bom para ser dirigido aí na estrada. E você encontra o carro aqui a partir de R$ 143.190. Isso é o preço base aí da Q3 Attraction. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí, nosso vídeo aí do Comprecar TV. Não deixa aqui de se inscrever aí no nosso canal. Também teremos uma matéria completa aqui da Q3, para quem gosta de ler, no portal Comprecar, lá dentro da revista do Comprecar. Então vocês vão poder ter mais informações técnicas aí dessa avaliação que nós fizemos com a Q3. E também não deixa aí de curtir o nosso vídeo, mandar aí para os seus amigos que estão pensando aí em comprar a Q3. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima, pessoal, e não deixa de acompanhar aí o nosso canal, sempre com as principais novidades do setor de automóveis.
Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora Comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.